Olá, eu sou Luciano Afrati, eu sou gerente de projetos aqui na M2M. E hoje eu vou falar de um tema, algo que é muito negligenciado na maioria das empresas e que ele é muito importante. E se fosse dado mais atenção, a empresa pouparia muito tempo e dinheiro. Vamos traçar aqui um paralelo com a área da medicina primeiro. É muito comum a gente ver a seguinte cena. A pessoa está com uma dor de cabeça, por exemplo, né, e aí vem os amigos e falam, pô, toma esse remedinho aqui que resolve. Ou então, não, cara, esse remédio aqui, quando eu tenho dor de cabeça, ela desaparece. Ou então vem aquele mais natureba e fala, não, toma esse chazinho aqui de folhas de hortelã com semente de uva. E às vezes até funciona. O problema é que você está tratando isso de uma forma, só o sintoma, né? E a real causa dessa dor de cabeça está lá, escondidinha, esperando só o momento certo, né? E o que é mais preocupante nisso é que essa dor de cabeça ela pode ser só uma dor de cabeça por tensão, né? E se fosse isso, vai lá, faz uma massagem, está resolvido, delicioso, muito bem. Só que pode ser uma coisa muito mais grave, né? E somente um profissional gabaritado, com as ferramentas e conhecimentos corretos, pode identificar essa diferença. E é isso que acontece na grande maioria das vezes em TI. Diante de um problema, aparecem lá os especialistas de plantão e começam a falar: aumenta a memória, troca de máquina, aumenta o link, coloca mais disco, duplica a sua estrutura, porque aí vai balancear e vai ficar tudo certo. Isso quando não acontece aquela coisa de infra, banco de dados, desenvolvimento, um querendo jogar a culpa no outro, e você perde meses e não descobre qual é a real causa do problema. E essas soluções paliativas, de novo, elas podem resolver o problema, podem resolver o sintoma, mas vão inflar o custo, vão inflar a sua equipe, manutenção, desenvolvimento, e o problema realmente ele não foi resolvido. E é aí então que entra alguma coisa, essa coisa que é muito importante e é negligenciado, né? O diagnóstico. Quando o diagnóstico é bem feito, ele vai identificar quais são os pontos que estão gerando problema e a partir daí, quais são as ações que você tem que adotar para a correção. Dentro da nossa metodologia inovadora, a Journey Experience, o primeiro passo é efetuarmos um diagnóstico minucioso de todo o ecossistema da sua empresa. Os nossos especialistas, eles são altamente gabaritados e eles são experientes em transformação digital. E eles vão usar todo esse conhecimento adquirido para identificar quais são os pontos que estão causando o problema. Quais são os gargalos? Quais são os pontos de ruptura? Quais são as aplicações que não estão utilizando os melhores recursos computacionais? E aí, essas aplicações, elas vão gerar um alto custo de utilização dos seus recursos. Então, e a partir desse resultado, né, a partir do resultado dessa análise, você vai ter uma visão muito clara e precisa dos próximos passos. E quando a gente apresenta essa metodologia para os nossos clientes, muitos deles pensam que irão perder tempo, né? Eles deveriam resolver o problema. Ah, eu tenho algo emergencial aqui, preciso resolver esse negócio, depois eu penso em diagnóstico. Só que, vamos usar de novo a nossa metáfora médica. É mais ou menos como costurar o buraco num cidadão para estancar o sangramento, para só depois o médico ver o que tem lá dentro, e aí ele descobre que tem um objeto perfurante dentro do cidadão, e aí vai ter que abrir de novo, coitadinho, para extrair esse objeto. Ou seja, retrabalho. E como você deve saber, o retrabalho sempre é muito mais caro. Espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de clareza sobre a nossa metodologia JX, mais especificamente o Diagnose, né? E enquanto você pensa em como essa metodologia, em 5 passos, pode revolucionar sua empresa, trazendo uma experiência incrível para os seus clientes, chame um dos nossos especialistas e agende uma apresentação dessa nossa metodologia revolucionária. Um grande abraço e até o próximo vídeo.